Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um vídeo sobre iluminação artificial e nós vamos falar agora sobre tipos de lâmpadas. Primeira coisa que a gente precisa saber sobre tipos de lâmpadas. Existe uma variedade significativa no mercado sobre essas tipologias de lâmpadas, ou pelo menos existia, né? Costumava existir. No entanto, é importante que vocês saibam que hoje o mercado foi dominado pelos sistemas pelas lâmpadas de LED, tá? Eu vou apresentar aqui para vocês todos os sistemas de iluminação, os tipos de lâmpadas, né? E as suas variabilidades. Mas no final eu vou demonstrar, né, o que é, apesar de algumas dessas, a maioria delas ainda estarem disponíveis no mercado, elas só são praticamente acessadas por meio de encomendas. E o LED tomou conta mesmo do mercado, dificilmente vocês vão conseguir comprar alguma dessas lâmpadas que não são de LED numa loja qualquer, por exemplo. Então, mas é importante que vocês entendam, mas porque o LED foi concebido a partir dessas lâmpadas. Então, para entender o funcionamento dessas lâmpadas, dos próprios LEDs, a gente precisa entender das lâmpadas que os originaram, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa, primeiro tipo de lâmpada que a gente vai tratar, foram as primeiras lâmpadas, né, que surgiram no mercado, que são as lâmpadas incandescentes. As lâmpadas incandescentes, né, elas praticamente já estão fora de linha, mas até alguns anos atrás a gente só tinha elas no mercado, né? São lâmpadas que possuem um bulbo de vidro, né? E dentro desse bulbo de vidro, a gente tem um filamento espiralado, né? Um espiralzinho. E o metal é um tungstênio. Quando a corrente elétrica passa por esse metal, ele começa a se aquecer e, consequentemente, produz luz. Então, a luz ela é produzida pelo aquecimento desse filamento. Por isso que essas lâmpadas são tão quentes, né? Inclusive, ela é usada ainda no mercado, principalmente em aviários, em locais que precisam do aquecimento dessas lâmpadas, não só da iluminação promovida por elas. Dentro desse bulbo possui um gás inerte de níquel e argônio que faz com que esse filamento de tungstênio não enferruje, por exemplo, né? Mas pode ser também um vácuo dentro desses tubos. A base dessas lâmpadas, da maioria das lâmpadas, é uma base que a gente chama de espiral, né? Que ele tem esse formato de espiral. E a maioria delas tem um diâmetro, né, de 27 milímetros, né, ou 2,7 centímetros. Esse tipo de encaixe, né, esse tipo de base, ela é muito comum. Mas vocês vão ver que vão ter outros tipos de base no mercado, tá? Só para vocês entenderem. E, porque é espiral, né? E 27, porque é 27 milímetros o diâmetro dela. As incandescentes, a maioria tem esse tamanho, mas vocês vão ver que em algumas delas, ao invés de 27, vão ter variações 14, né? Que são usadas, às vezes, umas lâmpadas bem pequenininhas, de vela. Então, vão ter variações nesse diâmetro. Halógenas. Halógenas são um tipo de lâmpada incandescente, né? Ela também tem um filamento dentro dela, mas esse bulbo, internamente nesse bulbo, tem um elemento halógeno, diodo ou bromo, que faz com que ele alcance maiores temperaturas. Ou seja, mais quente ainda que a lâmpada incandescente normal. E aí ele consegue ter uma maior eficiência luminosa do que da lâmpada incandescente. No entanto, ela é muito quente. E ela é esse tipo de lâmpada até hoje é a que produz o melhor índice de reprodução de cor, tá? Então, o índice de reprodução de cor dela é muito próximo do 100%. Até hoje não foi concebido nenhum tipo de LED ou lâmpada fluorescente que conseguisse atingir o índice de reprodução de cor
de uma lâmpada halógena, ok? As lâmpadas halógenas têm uma infinidade de variabilidades no mercado, tá? E eu vou estar mostrando aqui para vocês. Algumas delas têm um refletor, tô voltando aqui, ó. Esse bulbo, às vezes, ele fica exposto, né? É um vidrinho que tem o bulbo ali interno. É a lâmpada já. Ela não está dentro de uma caixa reflexiva como essa. Essa lâmpada halógena pequenininha aqui normalmente é alopim, bipino, palito, lapiseira. São lâmpadas que normalmente são acopladas em sistemas de iluminação como refletores, como arandelas, né? Ou até iluminações gerais também que usam esse tipo de lâmpada. Mas a maioria, né, dos sistemas normalmente usam essas lâmpadas halógenas com refletor, que são a mini dicróica, par 20, par 20, par 30, AR70 e AR111, que são as principais que a gente tem no mercado, né? Então, ele tem, então, um refletor, um espelho multifacetado. Nessa base interna do espelho tem a lâmpada bipino, né? É uma alopinha, uma pequenininha, uma halógenazinha pequenininha, e todas elas têm ela lá dentro. E tá vendo aqui, ó, tem um bulbozinho, né? Então a lâmpada halógena é essa que tá aqui. E ela é acoplada nesse refletor multifacetado. E dependendo do ângulo de abertura, né? E dependendo da intensidade, a gente vai ter diferentes tipos. Então a gente tem a mini dicróica, que é essa daqui. Você pode ver que ela tem 2 pinos aqui, né, para encaixe. Não é aquela encaixe espiral, tá? Ela tem 2 pinozinhos de encaixe, é diferente. Nós temos a dicróica, que ela é um pouquinho maior. Essa aqui já tem a dicróica com esse tipo de encaixe também, bipino, e tem com espiral, E27. Temos a par 20, essa é a par 20. Essa par 20, ela tem um vidro com isolamento, vedação, né, para que não entre água. Esse tipo de, a par 20 com vedação, inclusive tem várias cores, ela é utilizada normalmente em espaços exteriores, jardim, né, para que podem ficar expostas. Essa daqui é a AR27, ó, as ARs em geral, elas são assim, elas não têm vidro, e o bulbozinho lá dentro, né, a lupin, ela é coberta, né, por uma cápsula metálica. Então, a gente tem pouco efeito de ofuscamento para esse tipo de luz. Ela é muito mais em cima da luz pelo refletor do que necessariamente a luz direta pelo bulbo. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês verem ó, o desenho, né, na parede dessas lâmpadas. Então, a gente tem uma mini dicróica, uma dicróica. Vocês podem ver que muda o ângulo de abertura e o alcance da luz também. Aqui, ó, o chão aqui, e olha o chão aqui como está bem mais iluminado, né? Então, a mini dicróica, a par 20, a AR70R, as ARs normalmente elas têm o bulbo mais aberto, né? E ela tem um facho central também. Então, a R70, par 30, que ela já tem um bulbo bem mais aberto do que a par 20, e alcança também uma altura maior, e a R111. Então, a R111 e a par 30, normalmente elas são usadas em ambientes com pé direito duplo. A R70, normalmente ela é trabalhada para destaque, né? E assim como a par 20, também pode ser usada para iluminação geral se for construída, né, próximas umas das outras. Mas esse tipo de iluminação normalmente é usada para destaque ou efeito, tá? Dificilmente a gente usa isso para iluminação geral. Lâmpadas de descarga. Então, nós temos aqui as lâmpadas de descarga, que podem ser fluorescentes, são as mais populares, né, que a gente vê muito, inclusive na universidade, a maioria, né, é fluorescente. Temos mista, vapor de mercúrio, vapor de sódio, multivapores metálicos e luz negra. Todas essas são lâmpadas de descarga. Por que lâmpada de descarga, gente? Lâmpada de descarga são lâmpadas que possuem, né, no interior dela um gás
E quando eles recebem uma descarga elétrica que vem dos dois polos opostos, ela produz uma energia luminosa, ou seja, ela ilumina a partir dessa descarga elétrica. Então, os gases são estimulados por meio dessa descarga elétrica. No caso da lâmpada fluorescente, existe vapor de mercúrio ou argônio dentro das paredes, dentro do bulbo, e as paredes internas são pintadas com um material que é fluorescente, normalmente cristais de fósforo, tá? As lâmpadas fluorescentes, a gente tem de várias formas. Nós temos, porque ela evoluiu muito no mercado de forma a substituir as lâmpadas incandescentes. Então, as lâmpadas fluorescentes temos as compactas, eletrônicas, que elas são bem conhecidas, né, por vocês. Eu acredito que vocês ainda tenham na casa de vocês algumas dessas lâmpadas. Elas foram desenvolvidas buscando, né, uma economia para minimizar o gasto das incandescentes. E elas são mais eficientes, tem uma economia de 80% em relação a uma incandescente, tem uma reprodução de cor de 80, mais ou menos, né? Não é igual uma incandescente, e ela tem essa base E27, que é para se encaixar as mesmas luminárias que usavam a lâmpada incandescente. E ela vai de 9 até 23 watts de potência. A gente chama de compactas eletrônicas, né? Porque normalmente ela tem um reator. Toda lâmpada fluorescente e toda lâmpada de descarga, né? Normalmente ela precisa de um reator que vai converter, né? Que vai fazer essa descarga elétrica. E no caso, as lâmpadas eletrônicas, elas não precisam desse reator, porque ela já faz isso eletronicamente. Temos as tubulares, né? As fluorescentes tubulares também muito conhecidas. Nós temos a T5, a T8 e a T10. O que muda é a bitolazinha, né? O diâmetro desse tubo. E ela tem uma variabilidade também de potências, 14, 15, 18, 20, 28, 30, 36, 40. A mais popular é de 40 watts. E aqui o exemplo, né, de aplicação, as lâmpadas tubulares, normalmente, fluorescentes tubulares, normalmente são as lâmpadas que a gente usa em sancas, né? São muito usadas em sancas, as lâmpadas tubulares. Ou em sistemas de iluminação indireta, em espelhos também. Elas ficam embutidas, né, nesses espaços e fazendo uma função de iluminação indireta. Aqui é uma iluminação fluorescente, compacta, provavelmente, aqui nessa arandela. Faz um efeito também de luz. Também muito usadas em espaços comerciais, né? E a lâmpada de vapor de mercúrio, ela também é uma lâmpada de descarga, no caso de quartzo, que suporta elevadas temperaturas, né? Pode ser muito usada em espaços externos também. E em cada extremidade ela tem um eletrodo, nesse caso o metal é um tungstênio coberto com material que emite elétrons, né? A lâmpada de vapor de mercúrio era muito usada, né? Em alguns casos ainda é usada em galpões, em indústrias, mas ela também é bastante usada em iluminação pública. Ela tem um índice de reprodução de cor muito ruim, né? Por isso deve ser evitado em espaços que precisem de reprodução de cor. E a eficiência também não é tão grande, 45 a 55 lumens, mas já é melhor do que de uma incandescente, por exemplo. Ela tem uma vida útil muito grande, né? 18.000 horas. A de vapor de sódio, aquela que rende bastante, né? Uma luminária que tem um rendimento muito grande. Ela é monocromática, ela é amarelada. E aí, normalmente, é usada em espaços que podem haver frequência de névoas, né? Nevoeiros, ela ajuda na iluminação desses espaços. O índice de reprodução de cor é o pior de todos, né? E a temperatura de cor é bem amarelada, ela é monocromática, é 2.000 Kelvin. E ela tem uma vida de normalmente 16.000 horas. A de multivapor metálico, ela tem um alto índice de reprodução de cor e ela rende bastante, né? Normalmente ela é utilizada em espaços
que precisam, né, de uma ótima qualidade de cor, como lojas, e até espaços que vão ser televisionados. A de luz mista, que ela tem tanto um filamento dentro dela, quanto o gás que produz, que é estimulado pela descarga elétrica, né? Normalmente reúne as vantagens dos dois tipos de lâmpada e não precisa de um reator. E a luz negra, que é uma lâmpada de vapor de mercúrio também, só que o vidro dela tem um revestimento de óxido de níquel, vidro de Wood, que fala, que ele é transparente ao ultravioleta e absorve as outras partes do fluxo luminoso. Por isso que ele não possibilita uma iluminação muito boa para o espaço. O espaço ainda fica escuro, né? Quando ele recebe uma luz negra. Mas ele destaca elementos na cor branca, neon, né? Que são sensíveis ao ultravioleta. Então, essa luz negra é uma lâmpada de descarga também. E sobre as lâmpadas de LED, que eu posso dizer, né? Os LEDs dominaram o mercado, eles são semicondutores, eles convertem energia elétrica diretamente em luz, e por isso ele tem uma eficiência, um rendimento, uma duração muito maior, né? E hoje, inclusive, com a evolução do mercado, assim, excessivamente maior do que os outros tipos de lâmpadas. E a tecnologia cresceu tanto que a aplicação dela é total. E ela acabou praticamente eliminando e até tirando do mercado alguns sistemas de iluminação, porque estão sendo comercializadas placas de LED que já incorporam nela a luminária. A gente não precisa mais de luminária para colocar a lâmpada de LED. A luminária já vem pronta com a placa de LED nela, né? Refletores que já vêm prontos, já vem tudo aplicado, não vem mais a lâmpada separada da luminária. Com relação aos LEDs, a gente tem fitas de LED, mangueiras de LED, que são usadas em espelhos d'água, são usadas em sancas, são usadas em espelhos, né? Essas fitas, mangueiras, né, dependendo da resistência à água, ela vai variar um pouquinho, né, as características dela. E também em relação à potência, né, a quantidade de luz produzida. Algumas das fitas de LED precisam de um reator para funcionar, para converter, né, a fonte, né, uma fonte para funcionar. E outros não, outros podem ser ligados diretamente na rede elétrica. Nós temos lâmpadas tubulares de LED, né? A diferença em relação ao tubular convencional é que ela joga a luz para uma única direção, ou seja, é ainda mais eficiente, né, que uma lâmpada tubular convencional. Substitui todas as lâmpadas tubulares. Nós temos, inclusive, fluorescente compacta de LED, ó, o desenho igual. E aqui, ó, os pedacinhos de fita de LED lá dentro do bulbo da fluorescente com a base E27. Nessa base E27, nós temos, inclusive, o bulbo mesmo, né? A iluminação, o desenho do bulbo, né? Igualzinho à lâmpada incandescente, ó, também em LED. O LED, ele precisa sempre, uma coisa importante, ele precisa sempre dissipar a energia, o calor. Ele não emite calor com a fonte de luz aqui, mas ele emite calor aqui na parte elétrica, na parte interna da fonte de luz. Por isso, para o LED ter uma vida útil longa, você precisa sempre instalá-lo em sistemas de iluminação que permitam a troca da ventilação, que permitam a saída do ar para que ele possa se resfriar, ok? Então, nós temos aqui, ó, um LED que imita a R70, a R111, que imita a dicróica, que imita a Par 20, inclusive para uso em áreas externas, a LED que imita a vela, né? Então, nós temos todas as LEDs, o E14 que eu comentei com vocês, né? Que é uma espiral também, só que com diâmetro de 14. Nós temos, inclusive, LEDs que imitam as lâmpadas de filamento. Olha que legal. E o uso é infinito, infinito, não tem fim para isso, né? Então, o LED pode ser usado em fachadas, para iluminações de efeito,
pode ser usada juntamente com sistemas de fibra ótica, né, para céu estrelado, efeito de céu estrelado. Os LEDs possuem tecnologia RGB, algumas lâmpadas de LED. Então, isso aqui não quer dizer que cada uma delas tem uma cor, que seja colorida necessariamente, ó. A mesma piscina, ela vai mudando de cor, porque o LED tem essa função de alteração, variação de cor, né? Tem essa tecnologia RGB. Alguns são até ligados em aplicativos no celular e eles vão piscando de acordo com o ritmo de uma música, né? Dá para trabalhar cromoterapia em espaços, em chuveiros, né? Em equipamentos, ou até mesmo espaços de spas, né? Ou até mesmo espaços residenciais. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham tido uma ideia, né? Um pouquinho maior sobre o que seria, né, os tipos de lâmpada, quais seriam os tipos de lâmpadas. Eu normalmente, nas aulas presenciais, a gente nesse momento faria uma visita a uma loja de iluminação natural, ou de iluminação artificial, né, uma loja, a gente geralmente vai lá na Multipadrão, mas tem outras lojas aqui em Cuiabá especializadas em iluminação, né, e nessas lojas a gente via, né, observava cada lâmpada, via as especificações dessas lâmpadas, né, com relação às características fotométricas, de índice de produção de cor, fluxo luminoso, temperatura de cor. A gente via os LEDs. É lógico que agora, se a gente for numa loja, a gente só vai encontrar LED, né? Todas as outras lâmpadas já só são obtidas por meio de encomenda. As lâmpadas incandescentes halógenas ainda não saíram totalmente de mercado, porque a qualidade da luz produzida por uma lâmpada halógena ainda é diferenciada em relação ao LED. O LED, por mais que a tecnologia tenha crescido e tenha evoluído, a qualidade mesmo, o desenho, a marcação, né, e a qualidade da cor reproduzida pelas lâmpadas halógenas ainda não foram superadas. Por isso que elas não saíram completamente do mercado ainda. Mas hoje a gente encontra no mercado refletores de LED, placas de LED de 1 metro, 2 metros de largura para iluminação geral. Você pode fazer um teto inteiro de um ambiente de LED, um painel, uma placa de LED gigantesca, né? Então, a gente tem uma infinidade de soluções em LED que hoje consumiu o mercado. Então, a palavra do momento é eficiência energética, né? E é lógico que o LED traz isso assim com maestria. Então, era fato que isso fosse acontecer, né? E os preços estão cada vez mais acessíveis, o que faz com que ele acabe dominando o mercado. E é isso, pessoal. A gente se vê. Até mais.